Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez chegando até o seu lar, até o seu coração, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero convidar você para mais uma meditação da palavra do Senhor Jesus, o qual o texto bíblico encontra-se registrado no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23, e o versículos de número 39 ao 43, que diz assim as Escrituras Sagradas: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diz as Sagradas Escrituras. Meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, neste momento é um momento importante, especial, porque estamos compartilhando a palavra do Senhor Jesus. Jesus mandou, determinou, que fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E nós estamos caminhando para os momentos finais da história da igreja na terra. Estamos caminhando rumo ao arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós estaremos deixando este mundo e encontraremos o Senhor nos ares, conforme nos diz as Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos pregando, anunciando que Jesus está voltando, assim como Noé pregou no passado, dizendo que Deus mandaria um dilúvio. Hoje a arca da salvação não é mais a arca de Noé, mas a arca da salvação hoje é o Senhor e Salvador Jesus. Jesus mandou que a igreja pregasse o Evangelho, para que o próprio Evangelho, sendo pregado, sirva de testemunho a todas as nações, conforme nos disse Jesus. Se o homem aceitá-lo, será salvo, mas se o homem rejeitá-lo, não der crédito, não haverá salvação para esta vida. Portanto, hoje é dia de salvação. As Escrituras Sagradas nos diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. No texto que nós acabamos de ler, onde fala sobre os ladrões que foram crucificados ali, um ao lado do outro, e no meio dos ladrões estava o Senhor Jesus. E queremos falar sobre as diferenças entre os homens da cruz. Observamos pelas Escrituras Sagradas que aqueles dois homens que foram condenados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, eram homens rejeitados pela sociedade. Eles haviam cometido atrocidades, eles haviam cometido crimes e foram condenados à pena de morte. Naquela época era esta a condenação: morte de cruz ou apedrejamento. As Escrituras Sagradas, no texto que nós acabamos de ler, nós entendemos também que aqueles homens, eles sabiam com certeza que iriam morrer. Eles sabiam, depois da condenação, que o que restava para eles era a morte. E eles foram condenados, sentenciados por Roma. E agora eles estavam ali crucificados. Eles sentiam dores cruciais, dores da cruz. Era muito cruel a situação dos condenados depois que eles eram sentenciados e recebiam ali as chicotadas, os açoites,
até serem crucificados. Ele sentiu dores terríveis. Eles estavam pendurados na cruz, crucificados na cruz, um ao lado do outro. No meio estava Jesus. Sentiu dores. Ele sentiu dores cruciais. Eles tinham privilégios, pois ao lado deles estavam Jesus. Aqueles dois ladrões, podemos entender, podemos até interpretar que aqueles dois ladrões, eles representavam a humanidade atual. Representavam os dois grupos de povos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam no Evangelho e aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus. Eles estavam crucificados. Mas uma coisa é interessante, é porque no meio estava o Senhor Jesus também crucificado. Os romanos o crucificaram, colocaram Jesus ao centro. Obviamente era uma zombaria. Eles estavam querendo dizer que Jesus era um dos principais condenados naquele instante. Que Jesus era o chefe dos condenados. Que Jesus era o pivô da condenação. Que Jesus era o pior de todos eles. Eles colocaram Jesus ao centro. Mas ao mesmo tempo em que eles colocaram Jesus ao centro entre um ladrão e outro, eles estavam também mostrando, de qualquer forma eles não sabiam. Mas ali estava Jesus para intermediar, como intermediador. É por isso que Paulo, escrevendo, ele diz a Timóteo nas Escrituras Sagradas: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que estejamos salvos. Jesus estava no meio. De qualquer forma, Jesus estava ali como Salvador da humanidade. Ele foi crucificado por mim e por você. Aqueles dois homens que estavam ali, eles haviam cometido crimes. Mas Jesus não. Jesus não havia cometido crimes. Jesus entregou sua vida na cruz, por mim e por você. Ele entregou sua vida na cruz para que você não fosse para o inferno. Ele se entregou na cruz para que eu e você, nós tivéssemos a vida eterna. É por isso que João, escrevendo no Evangelho, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste. Jesus é o nosso grande Salvador. Não há outro meio do homem alcançar salvação, a não ser pelo Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aqueles homens que estavam ali na cruz, um à direita, outro à esquerda do Senhor, ambos tinham a oportunidade de estarem ao lado de Jesus. E um dos ladrões que ali estava, ele olhando para Jesus, ele zombou de Jesus. Ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça desta cruz, saia dela. Salva a ti e a nós também. Mas o outro, que estava do outro lado, repreendeu ele na hora e disse: mas por que que tu falas assim? Podemos assim dizer. Nós estamos aqui porque os nossos atos, nossos feitos, nos trouxe até aqui. Ele, inclusive no versículo 41, ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele mesmo estava testificando de Jesus. E naquele momento ele crê em Jesus. Ele crê no Senhor Jesus. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, e disse Jesus, Senhor, no versículo de número 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus olha para ele, não sei, mas Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem creu em Jesus. Ele creu no Senhor Jesus. Faltando poucos minutos para ele deixar este mundo, ele creu no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz: crê no Senhor Jesus, em Atos 16, 31, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Ele não teve condições de descer da cruz, mas ele creu no Senhor Jesus e ele morreu. Mas ele partiu para a eternidade com o Senhor. Ele alcançou a salvação, porque ele creu no único meio, no único escape de Deus para a humanidade. Jesus é o presente de Deus a toda a humanidade. Ele sabia que Jesus iria ressuscitar. Quando ele falou aquelas palavras para o Senhor Jesus,
ele sabia que Jesus era diferente. Jesus era o Filho de Deus. Ele pediu para Jesus se lembrar dele. Deus não esquece daqueles que amam a sua palavra. É por isso que no Salmo, salmista escrevendo, ele diz que Deus, ele não esquece os filhos seus. No Salmo de número 27, 10, o salmista ele diz: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus não esquece dos seus filhos. A Bíblia diz que quando Noé estava na arca, Deus se lembrou de Noé. Não é que Deus havia esquecido, mas chegou a hora de Deus tratar com Noé. Chegará o momento em que Deus haverá de tratar com os homens que habitam no planeta Terra. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, ele cegou os olhos dos homens, para que eles não vejam, para que eles não creiam nas Escrituras Sagradas. E muita gente pensa, por causa das escolhas que o homem faz na vida, Deus virou as costas para a humanidade. Não, meus amigos, Deus está dando tempo para o homem se arrepender. A qualquer momento Deus se manifestará em glória. E os habitantes da terra conhecerão o Deus irado. Em breve Deus vai se manifestar para condenar todos aqueles que abandonaram os princípios da palavra de Deus, porque Deus não muda. O homem pode mudar as leis. Deus não muda a sua palavra. Aquilo que para Deus era pecado no princípio da história da civilização humana, para Deus aquilo que era pecado continua pecado até hoje. Deus não muda. Você sem Deus não é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. E você precisa muito mais de Deus do que Deus de você. Jesus, ele veio este mundo porque Deus te amava e te ama. E ele deu prova disso a você. Mas não é porque Deus te ama, que Deus ama a humanidade, é que Deus vai deixar o homem fazer o que ele quer. Não, senhores e senhoras. Os homens estão enganados. Deus vai cobrar todas as ações praticadas pelos homens na terra. Ou que você crê em Deus ou não, ou que você odeia Deus, ou que você xingue Deus. A Bíblia diz que todos os joelhos se prostrarão diante do Senhor. Toda língua confessará que Jesus é Deus, é Senhor. E está chegando o dia, está chegando a hora. A qualquer momento, e eu estou aqui como pregador da palavra de Deus, dizendo que Jesus está voltando, dizendo que você precisa fazer uma aliança, porque você pode até querer fugir de Deus, mas a morte você não vai fugir, porque a qualquer momento você vai descer ao túmulo. E é o teu corpo descendo ao túmulo e o teu espírito vai ter que prestar conta diante de Deus. Tu prestarás contas diante do Senhor desde as primeiras ações que você praticou na infância até o último momento da sua vida na terra. Deus vai te cobrar. E depois de cobrar, ele vai te julgar. E se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz em Apocalipse que todos aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É este o juízo de Deus para quem está distante do Senhor. Aqueles homens, aqueles dois ladrões, eles tiveram uma oportunidade. Um deles aproveitou enquanto estava ao lado de Jesus. Mas o outro não acreditou em Jesus. O outro não creu em Jesus. O outro não abraçou Jesus. E morreu sem Jesus. Porque quem não ama Jesus, quem não crê em Jesus, quem não obedece a Jesus, morre sem Jesus. E ao morrer sem Jesus, não tem vida eterna. Haverá condenação. Haverá juízo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É por isso que ele diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás aprisiona o homem na mentira, porque em João 8,44, Jesus disse que ele é mentiroso e o pai da mentira. E você pode perguntar, pastor Deoromar, então se o diabo é o pai da mentira, quem é a mãe? A mãe é o mentiroso. Qualquer pessoa que mente é a mãe da mentira, porque ele está se unindo com Satanás, que é o pai, e gera a mentira, que é o mentiroso, fruto da mentira. Portanto, fuja, guarde a palavra de Deus. A diferença dos homens da cruz
é porque eles estavam crucificados, ambos estavam crucificados, condenados, um ao lado, cada um ao lado do outro, ali Jesus ao meio. Eles tiveram a oportunidade. Um deles aproveitou a oportunidade, creu em Jesus, fez uma aliança com o Senhor, morreu com Cristo. O outro partiu para a eternidade de sofrimento. Porque quem não crê em Jesus está assinando o atestado de sofrimento eterno. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a salvação. Queridos, você acredita, você crê, você aceita Jesus como teu Salvador? Pastor, eu não creio em Jesus. Se você não crê em Jesus, eu não posso fazer nada por você. Simplesmente estou pregando o Evangelho, porque o Evangelho que eu estou pregando será por meio desta pregação que naquele dia do juízo final, o Senhor testificará contra você mesma. Você que não creu no Evangelho, o Senhor Jesus te julgará a si mesmo. A palavra do Senhor nos diz que aquele que nele crê tem a vida eterna, e quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Faça uma decisão com Jesus. Este mundo vai ter fim. Este mundo chegará ao final. E o fim está chegando. Portanto, hoje é dia de você encontrar com o Senhor Jesus. Estou pregando Jesus porque Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Não há outra porta. Ele diz, eu sou a porta. Não existe outro caminho, porque só Ele é o caminho. Não existe outra vida, porque Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a salvação. Não há outro meio do homem se salvar, a não ser por Jesus. Ou você é amigo de Jesus, ou você não é amigo de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Receba esta palavra, porque ela fará bem para a tua alma. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, eu te apresento esta pessoa que ouviu a tua palavra. Que o Senhor abençoe. Guarde, Senhor, esta pessoa que creu no Senhor Jesus, que a sua palavra encontrou guarida neste coração. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, encher esta pessoa de paz, Senhor, de amor. Querido Senhor, te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe você e sua família. Não deixe de compartilhar esta mensagem, inscreva no canal para que outras pessoas também possam ter acesso e compartilhe com os seus amigos. Estamos aqui fazendo a obra de Deus por meio da internet. Deus abençoe e forte abraço na paz do Senhor. Amém.